Oi, eu sou a Nara e esse é o primeiro episódio do podcast CTA, que vai trazer insights para você partir para ação na sua estratégia de marketing combinada à inteligência analítica. Então, se você é um profissional de marketing que ama resultados, fica ligado que a gente vai ter muito conteúdo legal para dividir com vocês e fazer sua estratégia ficar turbinada. Hoje estamos aqui com o Patrick Pieroni da L'Oréal, que vai compartilhar com a gente alguns desafios que eles enfrentaram recentemente sobre a segmentação de audiências digitais B2C. Bora começar esse papo? Oi, Patrick, tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem, boa tarde. Patrick, então para a gente começar e deixar todo mundo na mesma página, me conta um pouco do que consiste uma estratégia de segmentações de audiências digitais voltadas para o consumidor. Perfeito. Audiências hoje em dia é muito importante que você tenha inteligência sobre essa audiência para que você consiga buscar as pessoas certas no momento certo para aquele objetivo que você tenha de acordo com a sua campanha ou propósito, né, de negócio. Então é muito importante que seja a estratégia de recrutamento, seja uma estratégia de conversão, que se tenha ali por trás uma inteligência de dados para que possa trazer mais assertividade, né, em todos os investimentos que são feitos nessas campanhas, né, então fundamental ter essa estratégia por trás. E falando um pouquinho mais do desafio, qual eram os desafios que vocês tinham lá na L'Oréal? A gente está começando, né, já não tem muito tempo com toda essa frente de dados de inteligência, então no passado se fazia muitas estratégias, que a gente diz generalistas, né, gerais. Então se investia numa audiência não muito qualificada, não muito segmentada, então a gente brinca que é um tiro de canhão, né, e a gente via que os resultados não eram dos melhores, né, então não tinha um retorno, tão esperado como a gente queria, né. E aí com o tempo a gente foi melhorando, foi amadurecendo, né, como empresa, como cultura de dados, como estrutura de dados, que é muito importante, para que a gente conseguisse melhorar sempre com foco em otimização de investimento. Então, você poderia dizer que o ponto que vocês entenderam que precisaria mudar essa estratégia foi que esse tiro de canhão não estava atingindo todas as pessoas que vocês gostariam? Exato, a gente até atingia em volume, mas a gente não tinha conversão, por exemplo, né, que é um dos indicadores super importantes, né, ou seja, no final, você trazer muitas pessoas, por exemplo, numa campanha e não converter, acaba não tendo um retorno que você espera, né. Então, não se olhava muito para isso, se olhava de maneira mais, subjetiva, né, tinha uma inteligência por trás, mas não tão aprofundada, e aí com o tempo a gente foi melhorando e lapidando para trazer resultados, em maior potencial, né, maximizando mesmo o investimento. Aí você falou dessa questão de dados e de um público mais qualificado. Uhum. Que mudanças vocês aplicaram nessa estratégia para atingir os resultados que vocês esperavam? Teve Big Data nesse sentido? Como vocês fizeram? Sim, basicamente, assim, em termos de projeto, né, a gente segmentou os nossos consumidores, então a gente entendeu quem era o meu melhor público dentro da minha base que eu já tinha, né, ou seja, que já estava no meu CRM, já estava já em relacionamento comigo, e a gente usou essa base qualificada para trazer melhores consumidores nas nossas campanhas digitais, né. Então, basicamente, eu peguei ali o meu consumidor VIP, meu consumidor principal, para que eu vá lá no mar aberto, que a gente chama, né, no ambiente de Facebook, no ambiente em mídia de audiência, para que a gente trouxesse pessoas similares, para que a gente tenha ali, de fato, uma conversão mais acelerada, uma conversão mais qualificada, e aí, de fato, ter um retorno de investimento maior também. Então vocês analisaram todas essas pessoas que já eram fiéis à marca de vocês, estavam ali comprando Exato. o tempo todo e buscaram esse mesmo perfil no mar aberto. Exatamente. E essa estratégia nova já trouxe resultados para vocês? Você pode falar alguma coisa pra Claro, a gente? gente, né, hoje o foco do projeto inicialmente é muito em recrutamento, né, então é adquirir novos consumidores e utilizando essa audiência, né, com essa inteligência, a gente dobrou a conversão, então a gente teve resultados de mais 100% dessa conversão, ou seja, os consumidores estavam convertendo mais, né, a gente pegou pessoas mais qualificadas com mais proximidade do consumidor que a gente acredita. A gente diminuiu o CAC, que é o custo de consumidor ativo, né, então a gente diminuiu em 60%, então a gente teve realmente uma otimização de investimento. Quase que eu dobrei o retorno de investimento só utilizando a inteligência de dados, né, então a gente não utilizou cupom de desconto, a gente não utilizou, materiais de comunicação diferente, a gente simplesmente tentou buscar pessoas mais adequadas com o nosso perfil. E a gente conseguiu maximizar os resultados através dessa estratégia. E pensando em tudo isso, você diria que o marketing hoje está num momento diferente em que, algumas outras coisas que antes a gente não dava importância, agora a gente passa a dar?
Assim, é muito importante que eu vou falar um pouco de dados, assim, lá na L'Oréal a gente fala que sem dados não há vida, porque hoje toda decisão que a gente for tomar, toda campanha, toda estratégia, ela tem que ser baseada em dados. Então, se hoje a gente vai investir um dinheiro, a gente precisa ter mais certeza, né, que a gente vai ter retorno, né? Eu acho que esse é o principal de todas as empresas e todas as campanhas. E aí, para isso que a gente usa os dados, né? Então, hoje, profissionais de marketing ou empresas que estão muito focadas precisam utilizar os dados como uma grande ferramenta, até porque o mundo tem mudado, né? Então, o consumidor ele tem, né, tem sido cada vez mais buscando mais informações, né, de maneira espontânea, de maneira orgânica. Tem uma série de canais hoje em dia. Então, a gente está falando de TikTok, a gente está falando de Instagram, a gente está falando de CRM, a gente fala de WhatsApp. São uma série de plataformas e os dados eles são perfeitos para fazer essa consolidação e você ter um entendimento 360 desse consumidor. Então, através disso, a gente consegue ser mais assertivo na hora de fazer as nossas campanhas, né? Então é muito importante que as empresas olhem e invistam principalmente nessa frente como um pilar estratégico para retorno de investimento, porque no final, você tendo mais inteligência e mais assertivo, você traz mais retorno. Sim. E pensando, em tudo isso que você trouxe, você acha que a ideia de campanha de sucesso mudou ou ela continua a mesma? Eu acredito que sim. Eu acho que cada vez mais você vê campanhas, né, sendo mais segmentadas, né? Então, a gente, óbvio, vai ter campanhas que são muito grandes, que você vai ter que atingir o máximo de público possível e buscar talvez uma otimização de CPL, né, para você trazer consumidores de maneira mais barata. Mas eu acredito que com o uso dos dados e toda essa coleta de informação nesses touch points, né, do consumidor, permite que as campanhas tenham mais assertividade, né? Então, eu acredito de fato que a gente está vendo uma mudança de cenário, tendo em vista toda essa mudança que o consumidor tem, né? Então, um consumidor mais jovem, ele pensa muito diferente do consumidor mais antigo. Os canais são diferentes, né? Se a gente pensar em canais de mídia, você pode estar falando de uma TV para um público mais velho, você pode estar falando de um TikTok para um público mais jovem. Se você não tiver esse conhecimento, você pode estar investindo muito num canal que talvez não seja o que vai trazer os resultados que você espera. Então, de fato, a gente vê uma mudança hoje em dia. E até pensando nessa mudança do comportamento do consumidor, como que você acha que essas mudanças vão se perpetuar no futuro? E até essa questão geracional, né? Como que as empresas vão lidar com isso? Porque realmente tem um público mais velho que tá ali só num local e o público mais novo que hoje eu posso dizer que nem liga tanto pra publicidade, Uhum. né? Quanto menos publicidade tiver pra eles, melhor. Eles buscam mais essa coisa do orgânico. Eu acredito que assim, tem uma questão cultural das empresas, então acho que tem uma questão de diversidade. Então, se você tem pessoas diversas dentro do seu ecossistema de trabalho, você vai ter mais contato com esses perfis. Então, acho que tem um papel importante estrutural e tem conexão principalmente com o dia a dia. Você tem que estar muito antenado, as empresas têm que estar olhando para as tendências, têm que estar olhando para as tecnologias que estão evoluindo cada vez mais, né? E para você poder se conectar e entender o seu público. Eu acho que o principal é entender quem é o seu público, entender o que que ele gosta, o que que ele tem interesse. E saber que esse interesse ele muda diariamente, né? Então eu acho que a empresa que conseguir acompanhar essas mudanças e conseguir entender o seu público de fato com o que ele precisa, é onde você entrega não só a melhor experiência para ele, porque se você entende que aquele canal é um canal que é o que ele gosta, para que que você vai impactar ele para um outro que talvez ele não goste tanto? Maximiza ali o investimento nele para você, se você tiver esse objetivo, né? Então, acho que é muito importante estar acompanhando essas mudanças tecnológicas, sempre colocando o consumidor no centro. Então, diversidade nas equipes, colocar o consumidor no centro nas decisões é fundamental e estar conectado com as tendências, seja de canais, seja de tendências do mundo. É muito importante para você fazer melhor a campanha e assertiva de acordo com o público que você quer atingir. Sim. E pensando em tudo isso que você trouxe, se você pudesse deixar um CTA para as Aham. pessoas que estão ouvindo a gente, tipo, uma dica para elas que estão procurando, como melhorar as segmentações para o consumidor dela, enfim, qual seria? Então, a minha dica é um pouco do que eu falei, assim, coloque o consumidor sempre principal, se coloque no lugar do consumidor, investe em dados, é muito importante, as empresas, elas precisam olhar para dados como um pilar estratégico, então priorizem essa estrutura de dados, que às vezes não é fácil você ter diversas fontes de dados numa empresa e você não conseguir consolidar, não conseguir cruzar as informações, porque se você não investir nessa estrutura dentro das empresas, você vai ter sempre dificuldade de ter realmente um entendimento. Então, meu recado, assim, minha sugestão é: apostem nesses projetos, porque eles realmente trazem impacto financeiro, trazem resultado e às vezes nem precisa de investimento a mais. Se você conseguir entender, ter o conhecimento do que realmente seu consumidor quer,
talvez você não precise investir a mais para ele converter. Você só está impactando a pessoa certa no momento certo, né? E entregando o que de fato ele está querendo naquele momento ou que ele tem interesse. Então, acho que o meu principal recado é esse: coloquem o consumidor no centro e apostem nos dados, porque são eles ali que vai dar a clareza para um profissional de marketing, para uma campanha ser de sucesso e trazer retorno para a empresa, que no final do dia as empresas querem esse retorno, né? Então, olhem para retorno de investimento, é muito importante. E os dados é um vetor ali, uma ferramenta muito fundamental que vai trazer esse retorno, às vezes de uma maneira até mais imediata ou mais rápida do que a gente imagina. É mais qualificada, né? Exatamente. Patrick, eu queria agradecer sua participação. Foi um prazer ouvir um pouco do desafio de vocês e como vocês contornaram esse momento novo do marketing, todo o aprendizado que vocês tiveram com isso. Legal, muito obrigado pela oportunidade. Fico feliz aí de poder contribuir, né, tanto com a Serasa ou com a comunidade também. E muito feliz de estar aqui. E muito obrigada a você que assistiu a gente. Deixa aqui nos comentários o que achou desse novo espaço e até a próxima!